Está entrando no ar o Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei, Cooperativa de Crédito. A voz bonita do João Roberto Manfredini. E esse é o Super Jornal. Muito bom dia, edição do dia 14 de abril de 2020. São 8h14 em São José dos Campos. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balance e um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero o bloco do prazer e quem não vai querer mamãe, mamãe, eu quero sim, quero ser mandarim cheirando gasolina. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil tem a cor da formosura. Laranha, 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 laranha. Cidade, o mundo, a mulher e a cidade, meu coração vai fundo. Saque a profundidade, se ando vagabundo pelas ruas de noite a cantar, curtindo tuas luas e acordes para te acordar. E vou buscar no violão uma canção que seja aquela que abrirá sua janela e também seu coração. E vou buscar no violão uma canção que seja aquela que abrirá sua janela e também seu coração. Como correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza, que é certeza do amor faz pouco correio. Nesse caso eu lhe conto, por estas linhas a que ponto quer chegar meu coração. O que mais gosta, voltar pra mim seria assim a melhor resposta. Vem o Brasil, descendo a ladeira da sua escola, é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia, que é nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha.
a barca por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Perdeu o talento, pode colocar aí, esse restinho de tela aí, pode abrir. Perdeu o talento de Moraes Moreira. Uma pena. Um mito da nossa música popular. Um artista versátil, inteligente, musicalmente muito rico. E nós perdemos o talento de Moraes Moreira. Fica aí a nossa saudade. Repicamos aí para você alguns dos seus grandes sucessos. E fica aí, olha, o nosso adeus. Os Novos Baianos, quem não se lembra, né? Dali surgiu a grande Baby Consuelo, que depois virou Baby do Brasil. Enfim, depois cada um foi para a carreira solo, e isso aí ajudou a enriquecer muito a nossa música popular. Como ele não teve assim uma causa, né? Deve ter colocado no Covid-19 também. Incrível, né? Bom, nós temos muita coisa para falar hoje. Muita coisa para falar. Nós vamos conversar sobre muitas coisas. Deixa eu abaixar aqui. Estou aqui com o meu retorno. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos muitas coisas para conversar, mas eu gostaria de passar algumas coisas curiosas para vocês inicialmente. Vamos lá, Kevin? Vamos mostrar algumas coisas curiosas aqui. Teremos hoje as participações de Ciro Bondesan, de Gilberto Silos, de Afanásio Jazade e do Coronel Mauro, participando hoje do nosso time de comentaristas dessa terça-feira. Bom, essa imagem que vocês viram agora há pouco no Acorda Peão, essa imagem ontem foi muito comentada em todo o Brasil, essa imagem da detenção dessa senhora em Araraquara. Daqui a pouquinho nós vamos rever essa imagem e vamos comentar aqui com o nosso time. Cada um tem uma forma de interpretar isso, né? Cada um tem o seu jeito de interpretar isso. Bom, vamos inicialmente. Eu estava conversando agora há pouco. O Francisco Risse deu retorno para você, não? Deu, Kevin? Não? O Francisco Risse, dá retorno para Kevin, Francisco Risse. O Francisco Risse está em casa com as suas pantufas de oncinha, né? Embaixo da coberta, escondido do coronavírus. Mas ontem ele gravou um clipe. Ele estava todo aceso ontem, todo dançante, saltitante. E aí ele flagraram o Francisco Risse dançando ontem em casa para se aquecer. Porque fica em casa, de quarentena, parado. Tem que se movimentar um pouco. Não é mesmo, Francisco Risse? Mostra aí como é que você está se movimentando. Aí, viu? Assim ele está mandando o coronavírus embora. Que coisa. Bom, nós vamos daqui a pouco conversar com um convidado especial, e está sempre recebendo convidados especiais aqui no nosso programa. A primeira participação... eu queria que você colocasse aí... o Kevin, ele está vendo lá, viu? Ele já sabe qual é o problema, ele está checando lá, já deu um recado aqui. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o carinho do meu querido professor e poeta, ativista cultural em nossa cidade, o Joca Faria. Joca, você é um grande cara. Eu brigo com você direto,
mas você é um grande cara. Eu agradeço muito o seu incentivo, o quanto você prestigia o meu trabalho, seja no rádio, seja na televisão, né? Seja como amigo. Eu quero te agradecer. E eu vi esse vídeo que você espontaneamente gravou e jogou nas mídias sociais, fazendo propaganda da TV Câmara. E você, muito gentilmente, nos citou. Então, eu gostaria de reproduzir aqui no Super Jornal o vídeo gravado de forma tão espontânea. Eu fiquei lisonjeado, viu, com o vídeo. E eu faço questão de reproduzir aqui o meu querido Joca Faria falando com a gente. Vamos lá? Aí, cidadão de São José dos Campos e do Vale Paraíba, acompanhe a nossa TV Câmara com muitas dicas de cidadania. Acompanhe as sessões de câmaras dos vereadores de São José às terças e quintas-feiras e o programa Sua Excelência o Artista do jornalista Ferreiras Leite às quartas-feiras às 17h30. A TV que é nossa, do povo. Acompanhe a TV pública. Bacana, bacana. Ainda fez a propaganda do programa Sua Excelência o Artista. Toda quarta-feira nós temos o programa, ele vai mudando, ele fica rodando durante a semana, é reprisado várias vezes, e toda quarta-feira, às 5h30 da tarde, entra um programa diferente. Nós selecionamos agora, nesse período de quarentena, nós, para evitar e para cumprir as regras, né, para não expor ninguém a risco, porque nós temos uma equipe que faz toda a parte de produção, temos os convidados, que às vezes vão em grupo. Então, para evitar e para respeitar esse período de quarentena, nós suspendemos temporariamente as gravações. Porém, nós selecionamos alguns programas de destaque, alguns que, né, todos são bons. Porém, nós selecionamos alguns de forma aleatória para serem reprisados nesse período, você vai poder rever. Então, amanhã, às 5h30 da tarde, entra um novo programa na grade, tá? E você poderá acompanhar com a gente sem sombra de dúvidas. Bom, o que repercutiu muito ontem, coloca para mim aí, por favor, deixa eu ver aqui, coloca para mim aí esse vídeo lá então de Araraquara, que é esse vídeo que repercutiu bastante ontem nas mídias sociais, que é a questão dessa senhora que resolveu afrontar o decreto do governador João Dória e resolveu se sentar na praça lá em Araraquara. Ela foi abordada pela fiscalização e também pela guarda municipal e, consequentemente, ela acabou entrando numa discussão, numa desinteligência, afrontou, houve exagero e excesso de ambas as partes, e aí a cena que se vê em seguida, ela é realmente muito forte, que a gente percebe 3, 4 pessoas simplesmente... Bom, você vai ver, olha aí. Uma pessoa livre. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. Não, tá falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? É só uma pessoa livre. Aqui é um país livre, aqui não é comunismo. O comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto, o decreto... Mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí. Vai vir daqui a pouco aqui. É só isso aí que eu falo. O advogado dele está vindo daqui a pouco, meu marido. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco. Se alguém ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro. Cadê os craqueiros das praças que eles não pegam? Cadê? Ontem assaltaram uma velha da Santa Angelina. Bateram na velha, cadê? Cadê que alguém foi ficar cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não, eles vão pegar a pessoa do bem, pessoa de bem. É isso aí que eles querem. Uma ordem, eles têm que tomar conta das praças. A Constituição está acima de decreto, de qualquer decreto que for. É isso aí. Não pode dar entrevista, mas... Tá, quanto ao decreto que a prefeitura deu com o fechamento das praças, o não cumprimento desse decreto está repetido. Na verdade, eu vou ter que procurar certo. Na verdade, é desobediência, né? Desobediência. Desobediência, então, ela se enquadra no caso
do Código Civil. Do Código Civil do Código Penal. Eu não autorizei mais fazer o jornal. Mais censurado porque o senhor não... A senhora pode processar, porque a senhora está numa praça pública, que é área livre. Como jornalista, como a senhora tem o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer imagem. A senhora pode ficar à vontade, viu? Não resiste, senão a senhora vai processar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela, não resiste, senhora. Infelizmente, você está preso. Tá me enforcando! Infelizmente, você está preso. Eu não tô respirando! Infelizmente, vou ter que prender a senhora, viu? Eu não tô respirando! Solta meu pescoço! Então, a senhora não resista. Não resiste, não morda. Não resista. Só a partir de agora a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força, vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós vamos querer machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Gira ela. Meu bandido! Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o contrário. Ai, meu braço! Gira o braço dela ao contrário. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. Ah, beleza. Você pode trocar. Algema. Virada. Tá doendo meu braço. Camila. Deixa eu ver. Tá doendo. Esse braço aqui tá doendo. Oh, mãe. Tá doendo meu braço. Comunista do inferno! Comunista! Filma aí o circo! Puxa saco do PT dos comunistas! Filma aí! Puxa saco! Bom, a gente vê aí que a Guarda Civil, a Guarda Municipal, né? A Guarda Civil Municipal. Bom, é a cena que ontem repercutiu, muita gente comentando nas mídias sociais. Bom, vamos colocar quem entende do assunto para comentar. Aquele negócio, às vezes você pode falar, mas ela está infringindo uma quarentena. Gente, o que está acontecendo é o seguinte, há algo estranho no reino de Luiz Henrique Mandetta. Ele havia dito, quer dizer, o povo está enclausurado já faz quanto tempo? Agora, eu coloquei aqui, eu não estou louco, não estou louco, não estou doido. O ministro da Saúde disse que o pico seria agora abril até início de maio. Eu tenho gravação dele falando isso. Né? Então ele está mais perdido que barata em galinheiro. Porque agora já vem com esse papo de que o pico não é mais agora, o pico é mais junho. Protelando isso, quer dizer, você está querendo me dizer, então, que o pessoal que está preso já há um mês vai ficar preso até junho? É isso que eu estou entendendo? Quer enlouquecer esse povo? Ou tem um planejamento ou não tem um planejamento. É isso? Esse tipo de briguinha que aconteceu, que foi, na verdade, um caso até de insubordinação, que ele fez peitando o presidente, indo para o Fantástico, ele sabe das arestas, das encrencas que existem entre Globo e Bolsonaro, e ele fez questão de dizer no Fantástico. Agora, a coisa começa a se desenhar de uma forma muito política. Porque quanto mais protela isso, tá, Ferreira está sendo inconsequente. Não, então estabelece uma meta. Ou ele também não tem. O que acontece é que os números que se apresentam no Brasil realmente são imprecisos, exatamente porque, em se tratando de pandemia, em caso de risco, tudo isso nós já entendemos. Ah, mas no caso está em dúvida do que a pessoa faleceu, então na dúvida coloca
coronavírus, o Covid-19, que é para garantir, porque caso a pessoa tenha... Tudo isso entendemos, mas tudo isso enlouquece as pessoas. Porque nós não entendemos um monte de coisa. Nós não entendemos um monte de coisa. Eu gostaria de saber, por exemplo, do ministro da Saúde, se o prefeito de São Paulo não é do grupo de risco. O prefeito de São Paulo não é do grupo de risco. Não é. Porque o prefeito de São Paulo, até onde nós entendemos e vimos, ele vem de sessões de quimioterapia, lutando contra um câncer, infelizmente, mas ele é do grupo de risco. Ou ele é o herói que realmente vai dar a própria vida em prol da população e ele não quer saber, ele vai enfrentar tudo e todos e vai para o campo de batalha sob risco mesmo. Então, eles têm que dar o exemplo. Não é verdade? Os ministros lá do governo, o próprio presidente do Congresso, do Senado, Alcolumbre, eles não estavam positivos e não se afastaram. Por que o prefeito de São Paulo não se afastou? Então são coisas que a gente não entende. Né? Agora, por que o governador, por exemplo, faz uma coisa e depois desmente que fez? Quer dizer, a gente vai confiar em quem? Em quem? Agora, eu só quero saber se com essa conversa que surgiu agora essa semana, de que vai estender em junho, quer dizer então, Mandetta, que o Dória pode ir prorrogando a quarentena. E nós vamos continuar vendo cenas como essa, de pessoas sendo detidas na rua. Por que aquela senhora, então, por que não multou essa senhora? Não poderia ser notificado, depois multado? Por que não multou? Disse aqui a doutora Patrícia, no programa que me antecedeu, no Acorda Peão, poderia ter multado. Precisaria fazer uma cena dessa? Jogar a mulher no chão, algemar como se fosse... Ah, mas ela é inconsequente, pode estar disseminando... A doutora Patrícia disse muito bem, só ali ela já teria contaminado todo mundo naquele contato. Então, é uma coisa inconsequente. E para isso eu vou chamar, então, quem realmente entende dessas coisas. Que são as pessoas que entendem de segurança, que entendem de leis. Então, porque nós temos aí o coronel Mauro. Eu vou chamar o coronel Mauro para participar com a gente. Ele deve ter visto essa imagem aí. E vou acionar também o Afanásio Jazade, que além de ser um jornalista de 50 anos de carreira, um nome nacional, é também advogado, foi parlamentar, foi deputado, enfim. Quem está aí primeiro? Quem está primeiro? Hã? Coronel Mauro está aí? Coronel Mauro, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite e amigos da Rádio TV Imprensa. Ferreira, em tempos de coronavírus, alguns governantes acham que estão acima da lei. Vou citar apenas um exemplo lá de Araraquara. Uma pessoa se intitulando jornalista, né, dizendo que tinha o direito de fazer imagem de uma pessoa que estava sentada numa praça pública. Esse jornalista veio intimando, dizendo que ela não poderia ficar ali, como se tivesse o poder de polícia de determinar que essa pessoa saísse daquele local. A pessoa não autorizou registrar as suas imagens. O jornalista disse que tinha direito de fazer porque era jornalista, ou seja, uma verdadeira afronta à Constituição Federal. E como se não bastasse, ele acionou ali a Guarda Municipal de Araraquara, que estava por ali. Ali é uma administração pelo Partido dos Trabalhadores, do famoso Edinho, amigo da Dilma. E aí ele pegou e acionou a guarda foi até lá, intimou, prendeu a mulher, né, conduziu a delegacia um outro afronta à Constituição Federal, que é o direito de locomoção. Está previsto lá. Se alguém quiser ler esse artigo, a linha 10
e a linha 15ª do artigo 5º da Constituição Federal. Onde estamos chegando? Onde iremos chegar com essa situação? Não é assim que se trata o povo, né? Situação diferente, né? Vamos deixar bem claro, situação diferente se aquela mulher tivesse contaminada, né? Que em princípio, pelo que se percebeu pelas imagens, não era o caso, né? Aí sim poderia exercer-se o poder de polícia e conduzir coercitivamente aquela mulher, mas não era o caso ali, pelo que chegou as informações até agora pra gente. E o absurdo maior ainda é que no distrito policial, né, onde foi lavrada a ocorrência dessa mulher, ela foi indiciada por desobediência, né, ameaça à saúde pública. Onde que está a ameaça? Ela não estava doente, né? Onde que... E a gente, quando vai efetuar uma prisão, tem que ver o princípio da finalidade, né? Ela estava... Os meios que utilizaram para prendê-la, conduzi-la, foi muito mais grave do que se não tivesse deixado lá, né? Qual o problema? Ferreira, onde vamos parar isso daí? Se não bastava um monitoramento feito pelo governo estadual, né? Monitoramento telefônico com outra verdadeira enfrentamento da Constituição Federal, agora isso daí. Mas é isso aí, amigos. Fiquem com Deus e aproveitem o seu dia. Forte abraço. Rapaz, tá pensando o quê? Olha, eu vou ser sincero para vocês. A coisa tá ficando de... Como é que o Elcio Costa fala? Como é que ele fala assim? Ele fala que o bagulho tá louco. Não é não? Bom, chegando aí também para falar conosco, o professor Ciro Bondesan. Oi? É o Ciro? Então, o Ciro já está chegando. Põe o Ciro depois na linha para mim aí, conversar com ele. Porque, olha, vocês... Vamos falar de outras coisas também, né, Ciro? Falar de outros assuntos que daqui a pouco... Olha, nós vamos falar até de esportes hoje. Hã? Ciro. Vamos lá, Ciro? Bom dia, Ciro. Cadê? Professor Ciro Bondesan, bom dia. Bom dia, amigo Ferreira. Bom dia, povo da TVI, espectadores. A temperatura está quente. Quanto tempo vai demorar o inverno? É a maior pergunta. Por quê? Porque com essas idas e vindas do nosso presidente, dos nossos governadores e tudo mais, a bolsa sobe e desce, sobe e desce. Para vocês terem uma ideia, quando teve o ataque das Torres Gêmeas em 2001, novembro de 2001, a bolsa caiu de 12.000 para 11.724 pontos. Na crise de 2008, na falência do banco Lehman Brothers, caiu de 57.000 para 29.000. No dia que o Joesley falou a respeito do Temer, caiu de 62.630 para 62.000. Na greve dos caminhoneiros, de 83.273 para 77.363 pontos. E da coronavírus caiu de 107.000 para 63.000. Olha só que barbaridade. Foi a maior queda das ações. Isso significa problema de emprego, problema esses problemas sérios que nós estamos tendo. Você vê, por exemplo, no campo aéreo, que nós dependemos da aeronáutica, o aeroespaço, a Embraer já está com 25% a menos e não se sabe quando vai voltar. A Boeing parou várias linhas e diminuiu muito algumas outras linhas, e a Airbus também diminuiu bastante as suas linhas de produção de aviões. E você sabe que um avião demora 6 a 7 anos para você comprar. Você entra hoje, só recebe daqui 7 anos. E o que acontece? Esses aviões que foram
há 6 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, foram encomendados, que eram para ser entregues, as empresas estão falando, não entreguem. Os aeroportos estão cheios de flotas paradas em tudo quanto é lugar. A British Airways teve que mandar os aviões dela, 380, 6 aviões de 380 delas, numa pista de Paris, porque não tinha lugar para guardar. E está todo mundo com dificuldade de ter lugar para guardar os aviões. Você imagina só que coisa bárbara que nós estamos tendo. Além do mais, é interessante você ver que esse comportamento está muito difícil, né? E não se tem ideia de como é que vai ser, quando vai parar essa crise e tudo mais, né? Mas nós estamos confiantes e nosso presidente diz que tudo vai dar certo e que vai dar bem. Vamos ver, daqui a pouco eu volto. Tá bom. Tá aí o Ciro tem uma visão mais internacional, né? Vê a questão do emprego, a questão do... é uma outra visão. O Kevin, ontem nós tivemos aqui, deixa eu ver aqui, a participação da Cirlei, lá do Bosque. Deixa eu pegar aqui. E eu passei para a vereadora Renata Paiva, e a Renata ficou de checar para a gente. Você já vê aí, ó. É o seguinte, deixa eu ver aqui. A Cirlei dizendo ontem o seguinte, ela mandou assim, pergunta o porquê do fechamento da Policlin na Avenida Andrômeda e a demissão dos médicos, que estão todos indo na contramão da crise do coronavírus. Né? Ela falou do fechamento do Hospital Policlin, e aí eu encaminhei para a assessoria da vereadora Renata Paiva, que é pré-candidata a prefeita, e a Renata está na linha para dar a resposta aí para a Cirlei. Não é isso, Renata Paiva? Bom dia. Ferreira Leite, bom dia. Eu quero retornar à senhora Cirlei Maria do Bosque dos Eucaliptos, que indagou no seu programa hoje pela manhã sobre o fechamento do Policlin do Jardim Satélite. E retornando a ela, eu procurei informações junto à direção do hospital e eles me disseram que a Policlin Satélite, por ser uma unidade somente de pré-atendimento, teve por objetivo centralizar todo o atendimento na unidade principal, que fica ali na Travessa da 9 de Julho, evitando a circulação dos profissionais de saúde e pacientes também. Segundo eles estão atendendo uma orientação do Ministério da Saúde em função à Covid-19. Trata-se de uma medida de segurança apenas, nesse período de pandemia. Provavelmente, após isso, deverá ser reaberta para atendimento normalizado, ok? Um grande abraço, gostaria que você pudesse encaminhar isso à senhora Cirlei Maria e também a todos os ouvintes que tenham dúvida com relação ao fechamento dessa unidade lá no Jardim Satélite. Ok. Um abraço e muito obrigada. Obrigado, vereadora Renata Paiva, então muito solícita, como sempre, né? Dando aí o retorno a respeito do Policlin, lá do Jardim Satélite. Obrigado à vereadora Renata Paiva. Bom, na linha também conosco ele que é o homem do pavio curto. Ele vem para falar conosco, repercutindo um pouco mais essa situação lá, dessa senhora lá em Araraquara. Ontem foi o maior quiprocó, né, nas mídias sociais, as pessoas comentando a respeito dessa detenção lá na praça pública de Araraquara. Afanásio Jazade, cadê você, Afanásio? Bom dia. Olá, Ferreira Leite. Muito bom dia, ouvintes do Super Jornal. Ô Ferreira, esse absurdo aconteceu em cidade que tem como prefeito o Edinho Silva, aquele petista que presidiu o PT e que está enrolado também em corrupção até as tampas, né?
E ele, como tantos outros metidos a ditadores, também baixou o decreto proibindo o acesso dos munícipes às praças públicas. E veja que essa senhora, uma dona de casa, uma mãe de família, ela estava simplesmente sentada num banco de praça. E aí chegaram ali os trogloditas, chegaram ali os coices de mula. E inicialmente houve um bate-papo. Houve um bate-papo com ela, falou, não vou sair daqui não, estou sentado aqui no banco. Mas tem um decreto do prefeito. Ela falou, mas o decreto do prefeito, e ela com a maior educação do mundo, ela disse que o decreto do prefeito não pode revogar a Constituição Federal do Brasil. Lógico, a nossa Constituição, ela permite o ir e vir, certo? E ela não estava andando, não estava correndo, não estava pondo ninguém em ameaça, não estava aglomerada, estava sozinha, sentada num banco da praça. Né? E olha só como é que foi admoestada, como é que foi levada à delegacia de polícia. Chegando lá, o delegado teve que colocar lá na rua. Agora, ela deve constituir um advogado e meter um processo, sim, nas costas desse prefeito, desse autoritário, desse imbecil. Imbecil como o nosso governador. E falando no Traidória, percebeu ontem, na reunião de imprensa, né, que ele faz todo dia para aparecer, para ganhar espaço na mídia, percebeu como é que ele estava murcho, e até falando com uma tonalidade chorosa. Por quê? Porque no sábado de Aleluia, quando ele foi malhado pela população, pelo menos aqui na capital, quando houve uma carreata de motociclistas, de automóveis, de caminhões, né? Uma carreata que levou quase 6 horas circulando por São Paulo, passando na frente da casa dele, passando na frente do Palácio do Governo e todos exigindo a saída do Dória, esse imbecil, né, que disse que iria prender. Prender o quê, Dória? Você não pode prender ninguém. Para prender alguém tem que ter uma ordem judicial, a não ser que seja em flagrante delito. E você, colocando-se aí como todo autoritário, ditadorzinho safado, diz que prenderia os idosos, mandaria para a cadeia. Mas que safadeza. Dória, você não deu um tiro no pé, não. Você deu um tiro na sua cabeça torpe, imunda. Então, pode pensar em outras coisas, porque governar, você não está governando mais nada. Perdeu total credibilidade. E por falar nisso, e o Songamonga? O prefeito da capital, Songamonga, ele que está com câncer, ele que desfila por aí, inclusive aparecendo nessas apresentações à imprensa ao lado do governador, sem a máscara, ele que é de altíssimo risco, está se tratando de um câncer, e ele falou que não, vai deixar a cidade parada, fechada até junho. Tem aquela história, não é? Dá o bastão para conhecer o vilão. Como estamos conhecendo ditadorzinhos de meia tigela, não é? De governantes de coisíssima nenhuma, de verdadeiras autoridades. Nunca se viu isso nem na época do período militar. Que coisa! Agora, muitos desses não podem sair à rua sozinho não, viu? Porque senão vão ser malhados como Judas. E olha, cá entre nós, muitos mereciam sim levar surra de toalha molhada. Um grande abraço. Aí, o homem do pavio curto mesmo. Afanásio Jazade no Super Jornal. Bom, eu recebi uma foto aqui
eu recebi uma foto aqui, aproveitando que o Afanásio, fazer uma homenagem ao Afanásio aí, viu, Afanásio? Aproveitando que você é corintiano, que Deus me perdoe, aproveitando que você é corintiano, deixa eu colocar no ar aqui um amigo nosso, eu acho que ele está esperando minha ligação, será que ele está não? Será que ele está lá? Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui para falar comigo. Se ele estiver aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Vamos papear com ele. Vamos ver. Vamos ver, está chamando. Vamos ver. Vamos ver se ele me atende. Então, aproveitando que o Afanásio é corintiano, afinal de contas, tem algumas pessoas que são corintianas, né? Algumas pessoas são corintianas. Fazer o quê? Ninguém é perfeito nesse mundo, né? Então, daqui a pouquinho, tá chamando, vamos ver se ele atende. Ele está lá do outro lado do estado. Vamos ver se ele deve estar longe do telefone. Daqui a pouquinho eu tento de novo para poder falar com ele. Bom, daqui a pouquinho também temos a nossa entrevista, daqui a pouquinho. Bom, eu só quero comentar com vocês o seguinte. Nós temos agora um novo comando da Polícia Militar em São José dos Campos, né? Nós temos aqui um novo comando da Polícia Militar. Eu vou pedir, só que eu quero comentar com vocês, e durante essa semana eu vou estar conversando aí com o novo comandante da Polícia Militar. Vamos começar pelo seguinte. Eu estou achando, e eu quero até depois conversar também, para ter um papo de opinião do Coronel Zé Vicente, que também é nosso colega aqui. O que acontece? O Vale do Paraíba é tido e é altamente propagado como uma região extremamente violenta, uma das mais violentas do estado. Então eu fico me perguntando aqui, será? Porque o Coronel Zé Vicente comandou a Polícia Militar aqui na região, foi comandante por muito tempo, né? Nós tivemos aqui grandes comandantes, como esses que eu vou citar aqui agora. Só que eu estou dizendo o seguinte, eles estão ficando pouco tempo. Para uma região considerada complicada, não é difícil você conseguir baixar a violência, revezando e trocando tanto o comando da polícia. Porque nós estamos trocando muito. Porque eu imagino que para você desenvolver um trabalho de combate à violência, você tem que desenvolver uma estratégia de trabalho. E para você desenvolver essa estratégia e colocar em prática, você requer algum tempo. Então, por exemplo, vamos puxar do Coronel Cássio Roberto Armani para cá. O Coronel Cássio Roberto Armani é esse que está aí na tela agora. Ele foi comandante da Polícia Militar aqui na região, certo? Bom, eu estou com o meu convidado aqui na linha agora. Daqui a pouquinho a gente continua falando desse assunto aí da segurança. Vou interromper, nós temos tempo. Alô, bom dia, tudo bem? Então, peraí, vamos lá, vamos conversar no ar. Está comigo agora, está para falar com os nossos ouvintes. Olha só, o homem é pontual. O homem é pontual mesmo. Bom, nós sempre com um convidado especial no Super Jornal. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Jacareí e ex-deputado estadual Marco Aurélio de Souza. Ele que é pré-candidato a prefeito na cidade de Jacareí. Eis comigo aqui o pesadelo do Isaías. Bom dia, Marco Aurélio, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia aos nossos ouvintes. Deixa eu te falar, eu estou falando na Viva Voz, mas se você achar que o sinal não está bom, eu tiro e fico sem Viva Voz. Não, está perfeito, tá perfeito. Então, tá Como é que está, Marco Aurélio? Como é que estão as coisas? Eu estou aqui em quarentena também, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? E eu estou aqui em casa e até agradeço a você essa gentileza da gente poder estar conversando com os nossos ouvintes por telefone, né? Porque é um meio da gente poder chegar a um número muito grande de pessoas sem desrespeitar o isolamento, né? Eu vejo que o isolamento agora é uma coisa
necessária para que a gente possa tentar vencer essa guerra aí. E agora nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos usando muito na internet, né? Fazendo reuniões por internet, gravando vídeos, mandando aos nossos pré-candidatos a vereador, fazendo orientações por vídeo, tudo usando dessa forma que é um meio seguro para poder levar informações e partilhar aí a situação que nós estamos vivendo, que é uma situação inédita, né? É nova, isso é novo para todo mundo. Né? Marco Aurélio, nós tivemos aí o ministro da Saúde, o Mandetta, ele havia dito que agora abril e maio seria o pico e que essa semana seria crucial, tanto é que o governador falou, olha, toque de recolher, se estiver na rua vai ser notificado, multado e até detido. Toque de recolher e tal, e ele quer atingir 70% das pessoas em isolamento, em reclusão, em retiro absoluto. Agora, o Mandetta agora mudou o discurso, não é mais abril e maio, agora é maio e junho. Agora, ou seja, quem já estava em quarentena, eles vão ficar estendendo. Agora, o pessoal vai ficar recluso por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Ninguém aguenta isso, Marco Aurélio. Como é que você vê esse quadro? Eu, antes de entrar no ar, estava dando uma olhadinha nas notícias nacionais, né, pela internet, e eu vi um comentário na UOL de que dificilmente o Brasil voltará à normalidade antes de agosto deste ano, né? De fato, o tempo ele vai se estender mesmo, e quando se fala maio e junho, vamos pensar na seguinte conta matemática. Hoje é 14 de abril, não é? Vamos supor que nessa segunda quinzena de abril, que começa amanhã, as pessoas comecem aí a desrespeitar o isolamento e tal. O que vai acontecer? É claro que a contaminação ocorrida na data de hoje não é detectada logo no dia seguinte. Ela gasta um tempo, uns dias para ser detectada, até porque tem que fazer os exames não ficam prontos da noite para o dia. Então, qualquer falha no isolamento ou qualquer contaminação ocorrida agora na segunda quinzena de abril impactará maio, né? Na verdade, isso vai aparecer em maio. E por isso que eu acredito que eles falam de pico em maio e junho, né? Para a gente evitar esse pico, é aumentar o isolamento. Por quê? Aumentando o isolamento, nós vamos ter maio ou junho, ou quem sabe julho, né? Uma curva descendente, uma diminuição para poder voltar às atividades com segurança. Eu não acredito que vai acontecer assim, olha, a partir de amanhã tudo volta ao normal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que gradativo. A volta da normalidade será gradativa. Olha, agora vamos reabrir escola, agora vamos reabrir, e assim vai, né? Quer dizer, porque a hora que estiver reabrindo todo o sistema de relacionamento, também continuará que ser mantido o monitoramento da doença, porque e se voltar, né? Ô Marco Aurélio, mas nós não estamos sendo até inocentes demais em pensar assim, porque olha só, o governador de São Paulo, ele sabia que desde janeiro está sendo noticiado essa epidemia lá na China e em alguns países, desde janeiro. Ele foi o primeiro a ir cair na avenida no carnaval. Agora, quer dizer, no carnaval todo mundo na rua e depois ele quer que todo mundo se recolha. Não é uma incoerência? Quer dizer, então quer dizer que antes ele não acreditava e agora passou a acreditar? Olha, eu vou falar agora numa emissora de rádio o que eu penso particularmente disso. Né? Eu comentei isso só com algumas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa, mas é uma opinião minha, não tem fundamento para dizer isso, é uma opinião minha. Eu acho que essa situação ela foi escondida de forma proposital para bancar o carnaval. Porque nós estamos falando de São Paulo, mas vamos pegar o estado do Rio. Mas é claro que São Paulo, Rio, Bahia são estados que têm um carnaval muito forte. Né? Rede Globo transmitindo. Exatamente. Quantos interesses? Então, se a gente... Mas é o que eu digo para você, é uma teoria minha. Eu acho que isso só apareceu depois do carnaval para garantir que o carnaval acontecesse, para que depois eu tivesse tomado as medidas. Agora, se a minha tese estiver correta, então o que acontece? Se no carnaval
o vírus já estava presente, imagine o grau de contaminação que foi pelo número de pessoas que se relacionaram, seja nos desfiles, seja nos blocos, seja nas arquibancadas. Até porque, ô Marco Aurélio, é exatamente no Rio de Janeiro visando os dólares, porque o que eles querem são os turistas para abastecer realmente a hotelaria, o turismo do Rio de Janeiro, uma vez que o Mandela fechou as torneiras lá, né? Então, eu acho que você está partilhando da mesma tese que eu, né? Que, de fato, o interesse econômico... Desculpa, eu falei Mandela, não, é o Marcelo Crivella. Crivella. Aliás, depois, escolhe a música do Crivella para tocar depois, que ele canta muito. Ele, como prefeito, é um grande cantor, viu? É um grande cantor. Então, agora, eu até torço para que eu esteja errado nesse meu argumento, mas a impressão que dá é que, de fato, as coisas podiam ter tomado outras providências. Quer dizer só, vamos pensar uma coisa do seguinte. Suponhamos, olha só a chance que o Brasil perdeu. Suponhamos que quando a coisa estourou na China, o Brasil já fechasse suas fronteiras. Suponhamos isso, né? O vírus não entraria no Brasil. O Brasil nunca fechou fronteira. Oi? O Brasil nunca conseguiu fechar as fronteiras. Não, pois é, nunca conseguiu, mas vamos supor que conseguisse, né? O que aconteceria? Um país do tamanho do Brasil, funcionando sua economia normalmente, seria, sim, a potência do mundo, né? Só que não houve nenhuma ação nesse sentido. O vírus entrou, como entrou em vários países, e nós estamos aí sofrendo como vários países estão sofrendo. Bom, o Marco Aurélio não tem absolutamente nenhum motivo para defender o Bolsonaro. Mas vamos imaginar o seguinte quadro, baseado nessa sua argumentação que eu compartilho. Imagina se partisse do Bolsonaro, isoladamente, proibir o carnaval, com a Globo querendo transmitir. Imagina como é que ficaria ele com a Globo. E não é só com a Globo, né? Tem muitos interesses, né? Interesses, né? Então, é fogo. O que a gente tem que... eu me entristeço quando, assim, mediante uma situação como essa, o pensamento econômico prevalece sobre o pensamento humanitário. Absurdo, né? Quer dizer, vamos primeiro preservar a economia e depois a gente vê como é que fica. Então, mas, o Marco Aurélio, se for realmente assim, com tantos gringos que entraram no Brasil no carnaval, a gente já era para estar no pico agora. Mas veja, e os casos não notificados? As subnotificações? Sim. Quer dizer, até porque, quando a gente fala, deixa eu pegar o número aqui, quer ver? Quando a gente fala assim, o Brasil contabiliza 1.328 mortes. São números imprecisos. Totalmente imprecisos, porque, veja, para você ter uma precisão dos números, o que você precisaria? Que 100% da população fizesse o teste. Sim. Se 100% da população fizesse o teste, a no Brasil tem tantos infectados. E todos os óbitos que acontecessem, aqueles que têm característica de coronavírus, que todos os óbitos passassem por o teste também para saber se os óbitos foram motivados pelo coronavírus. Então existe uma subnotificação. Nós trabalhamos com os números oficiais, porque é o que temos, mas que existe a subnotificação, isso é evidente. E nem sei se teria como ser diferente, porque não tem condições de fazer o teste em todos. E mais, né? E mais. Vamos supor que eu faça o teste hoje, e aí deu um teste negativo. Isso não significa que daqui a uma semana eu esteja negativo de novo. Não é? Quer dizer, sim. Então, para você ter um número preciso, é muito, muito difícil. Mas o povo continua sendo sacrificado, porque as pessoas de baixa renda continuam afuniladas em casas pequenas, sem condições, o alimento acaba, a pessoa em casa consome mais, e aí não tem dinheiro para comprar. Quem está numa boa, com o cartão de crédito bombando, numa casa confortável, vira férias, mas para quem não está, vira um suplício. Isso você tem total razão. Eu vi uma reportagem de uma menina aqui da favela do Rio de Janeiro, né?
E, de fato, o sofrimento é imenso, porque, veja, como é que você fala? Pessoal, fica em casa. Bom, primeiro, a casa tem salubridade, ou seja, a casa tem condições de permanecer o número de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as palafitas, e as palafitas de Santos, de Guarujá, de São Vicente, do Amazonas, como é que vai fazer? O pessoal vai comprar álcool gel ou vai comprar comida? Não, e a própria higiene, né? Quando você fala, lave as mãos sempre, mas tem lugar que não tem nem água, meu filho. Né? Quer dizer, na verdade, o coronavírus também está trazendo à tona a grande desigualdade social que o Brasil tem. Né? Ele acaba mostrando uma desigualdade social que até então estava muito invisível, né? Tá tudo, não, as coisas estão indo e tal. Agora deixou de ser invisível. Os próprios moradores de rua, que era uma realidade até então muito invisível, não pouco alertada, hoje é pauta na cidade de São Paulo. Então, o coronavírus está trazendo essa realidade. Ele não provocou esta desigualdade social, ele mostrou esta desigualdade social, né? Bom, você que foi prefeito e muito bem avaliado em Jacareí, ontem nós recebemos aqui o comunicado do prefeito Isaías, a sua cidade, dizendo que eles têm, logicamente, o cadastro das pessoas onde há o maior número de pessoas carentes e que a prefeitura determinou que fosse entregue cestas básicas para que as pessoas pudessem se manter durante esse período que a prefeitura está dando a sua contribuição. Você vê isso como algo positivo? Eu vejo isso como algo necessário, tem que ser feito mesmo, né? Porque o Estado, quando eu falo Estado, é o poder, né? O poder político, né? Ele tem a obrigação de interferir nas relações sociais para você poder dar uma qualidade de vida para as pessoas, né? Então, quando você pega aí, por exemplo, as pessoas que estão em vulnerabilidade, é dever do poder público dar uma atenção maior a elas. Eu, quando fui secretário de habitação na cidade de São José dos Campos, né, a nossa atenção era muito grande às áreas de risco. Né? Eu lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande, sobretudo quando tinha previsão de chuvas fortes, com o pessoal da área de risco, até retirando-as dos lugares para que, se acontecesse algum desastre, elas não fossem vitimadas, né? Então, esse é um dever do poder público que não pode se omitir nesse momento. Bom, você foi deputado estadual, também foi muito bem, e eu queria que você avaliasse aí o governo Dória, como ex-deputado que você foi. Olha, o Dória, eu acho que, assim, ele está, nesse momento de muita dificuldade do povo, ele está conseguindo impor uma imagem que, na minha opinião, não corresponde muito à realidade do governo do Estado. Então, vou citar alguns dados. Você vai falar, mas ele está fazendo um hospital de campanha em São Paulo e tal. Isso é positivo? É claro que é. Mas eu pergunto, e os hospitais regionais que estavam previstos, sobretudo aí em algumas regiões importantes do Estado de São Paulo? Esses hospitais não saíram do papel. Isso é um ponto. Outro ponto. Quando eu fui deputado estadual, nós lutamos muito para aprovar a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa luta foi iniciada pelo então deputado estadual Carlinhos Almeida, junto com o então deputado Padre Afonso Lobato. Esses deputados, eles lutaram muito, por muito tempo, e eu tive a alegria de, no nosso mandato, aprovar a criação da região metropolitana. Bom, a região metropolitana do Vale do Paraíba foi criada. Agora, a pergunta é a seguinte: qual é a autonomia que a região metropolitana tem? Então, o que acontece? O governo do Estado, ele não consegue fazer com que ele possa partilhar o poder que tem com as regiões metropolitanas. Vamos pegar agora o caso concreto do coronavírus. O que é mais fácil ou menos difícil? O governo do Estado implementar uma política de combate ao coronavírus no Estado de São Paulo, ou ele, através das regiões metropolitanas, fazer as ações necessárias a cada região. Até porque a região do Vale do Paraíba é muito diferente de outras regiões do Estado de São Paulo. Você não dá para tratar o litoral norte de um modo e tratar o noroeste do Estado de São Paulo de outro modo, do mesmo modo, né? Então, essa falta de
de partilha do poder, essa não valorização das regiões metropolitanas, para mim é um grande erro dos governos que já vem lá do Geraldo Alckmin e agora continua no governo Dória. Ou seja, um poder centralizado, um poder que não consegue chegar em todos os lugares do estado de São Paulo, de tal forma que possa atuar cirurgicamente e com uma eficiência maior. Então eu tenho assim uma crítica muito grande ao governo Dória, mas que já vem de antes, porque não consegue entender que o estado de São Paulo é muito rico na sua diversidade e não pode ser administrado de uma maneira como se fosse tudo igual. Bom, o Alckmin, ele apadrinhou o Dória, e o Dória depois, quando subiu como governador, a primeira coisa que fez foi criticar o Alckmin. O Dória, ele pegou a carona, estava empatado com o França, entrou na carretinha Bolsonaro e se elegeu, e agora é contra o Bolsonaro. E agora o Alckmin está se aproximando do Lula, está se aproximando do teu partido. E agora? Dá para confiar, Marco Aurélio? Não, mas tem mais uma narrativa que você esqueceu aí. O Dória, quando foi eleito prefeito de São Paulo, prometeu. Ele foi eleito com a promessa, lembra? Pôs no papel. Ficar os 4 anos. Só que tem uma coisa, viu, Marco Aurélio, aproveitando aí, mas ele pelo menos tem uma coerência, viu? Porque ele disse, ele tem uma coerência, que quando ele foi questionado sobre ter colocado no papel que ficaria e não ficou, ele disse que casamento também é assim, que o cara papel e depois separa, foi o que ele fez, né? Separou também. Você sabe que quando isso acontece, na verdade, traz um prejuízo para toda a classe política, né? Verdade. Porque a população, ele não olha a pessoa do Dória, o partido do PSDB, ele olha a classe política. Fala que é político, né? Exatamente. Então eu acho que isso contribui para o empobrecimento da confiabilidade do povo na classe política, o que é muito ruim, né? É muito ruim. As pessoas, a classe política está num desgaste muito grande e não existe espaço vazio. Quando a classe política perde seu espaço, outros ocupam, né? Seja uma rede de televisão, seja um grande foco do empresariado, seja um poder militar, ou seja, espaço vazio não existe. Então, o tipo de declaração que ele deu, esse tipo de ação que ele fez, isso traz o empobrecimento da credibilidade da classe política. Eu acho que todas as pessoas que entram na política têm que lutar para que essa credibilidade aumente, para que a coerência continue existindo, para que as pessoas confiem. E se nós políticos errarmos, pedir desculpa, né? E nós não somos donos da verdade, nós temos totais condições de assumir erros e falhas, agora não dá para você ir na base da enganação. Isso daí descredencia a política, o que não é bom. Bom, eu vou fazer uma comparação que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver. Aqui em São José dos Campos, sempre que se fala em Emanuel Fernandes, o pessoal suspira, que saudade do Emanuel. Agora, eu estou sabendo que lá em Jacareí, o Isaías odeia quando eu falo isso. Sempre que fala em Marco Aurélio, o pessoal, que saudade do Marco Aurélio. Por que isso, hein, Marco Aurélio? Eu quero agradecer o que você está falando, né? Porque a gente fica muito contente quando escuta que o nosso governo ele foi aprovado, né? Quando terminamos o 8º ano, ou seja, o 2º mandato do nosso governo, eu lembro que o jornal O Vale, não sei se na época chamava Vale Paraibano, mas é o jornal O Vale, fez uma pesquisa e nos deu aí uma aprovação alta do governo, né? Agora, eu gosto sempre de dizer o seguinte, nós vivemos num sistema presidencialista, e no sistema presidencialista, quem está lá no topo, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se toda a equipe estiver ruim, é quem está lá em cima que leva. Se toda a equipe estiver boa, quem está em cima lá é que também colhe os louros. Então, eu vejo que a nossa gestão, ela foi uma gestão bem sucedida, mas não é porque eu sou o nosso bambambam ultra, mas houve uma equipe muito comprometida, e quando eu falo equipe comprometida, eu cito
servidor público, né? Porque se você não tiver também a cooperação dos servidores públicos concursados, você não consegue também fazer uma boa gestão. E a gente conseguiu, a gente teve um momento em que os funcionários concursados, né, os comissionados, eles realmente fizeram um trabalho que fez Jacareí crescer muito. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, dia 1º de janeiro de 2001, eu fui, um dos meus primeiros atos foi na porta da então Secretaria de Serviços Municipais e pedi para eles retornarem ao trabalho, porque eles estavam em greve, e a greve era motivada por não pagamento de salário, nem cesta básica, nem 13º. E eu fui na porta da Secretaria de Serviços Municipais e pedi para eles voltarem, dizendo, olha, não tem dinheiro para pagar vocês hoje. Peço para que vocês voltem ao trabalho e confiem em nós, porque a gente vai buscar um modo de pagar o salário de vocês. E na semana seguinte, eu consegui um empréstimo no Banco do Brasil e fiz o pagamento. Mas todos eles voltaram ao trabalho. Todos eles se dedicaram ao trabalho, mesmo sem ter recebido o salário de dezembro, 13º e a cesta básica. Quer dizer, quando você tem uma equipe de funcionários efetivos, de funcionários comissionados, todos voltados para um foco de atuar da melhor maneira possível para a cidade, aí você tem um resultado extremamente positivo. Então eu só tenho que agradecer a toda a equipe pelo resultado que a gente conseguiu nesses 8 anos da cidade de Jacareí, quando eu governei a cidade. Ô Marco Aurélio, eu tenho perguntado isso, perguntei para o Isaías, perguntei para o presidente do PSDB em São José, o Anderson Farias, perguntei para a Renata Paiva, que é pré-candidata em São José, perguntei para o Agliberto Chagas também, pré-candidato. Estou te perguntando também, como é que você vê essa orientação do ministro da Saúde para que a gente não tenha eleição esse ano? Bom, antes de eu dar a minha opinião sobre isso, eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. Uma das coisas que eu fico muito triste na política é quando, ao acontecer uma desgraça, um problema sério, um ato grave, né, tem pessoas que, ao invés de olhar essa realidade e se perguntar o que eu posso fazer diante dessa situação, qual é a minha missão nesse momento, aqui sou chamado a fazer nesse difícil momento que nós estamos passando. Essas deveriam ser as perguntas de todas as pessoas diante de um caos. Infelizmente, existem pessoas que, ao olhar uma desgraça alheia, ao olhar uma catástrofe, ao olhar uma situação difícil, ele olha aquela situação e pergunta: como tirar vantagem desta situação? Como tirar vantagem deste momento? Isso é uma coisa que me entristece bastante, né? Então, essa discussão de ter ou não ter eleições esse ano, gostaria que fosse feito sob o viés número 1, da primeira modalidade que eu falei, ou seja, o que é que nós podemos fazer para melhorar a situação do povo? E não no segundo viés, que algumas pessoas pensam, falar, como é que eu tiro proveito disso? Como é que eu posso me aproveitar dessa situação? É uma chance que eu tenho de prorrogar meu mandato. É uma chance que eu tenho de ganhar 2 anos sem passar pelas urnas. Então tem gente que vê oportunidade na desgraça alheia. É uma pena. Então agora eu vou dar a minha opinião, feita essa consideração. Eu acredito que teremos eleições e elas não acontecerão no primeiro domingo de outubro. Eu acredito que elas acontecerão em dezembro. Essa é a minha opinião. Por quê? Eu acho que em outubro ainda não terá tido tempo, sobretudo de quem está sendo candidato pela primeira vez, de fazer campanha, e não haverá ainda uma grande segurança nas aglomerações. Já em dezembro, eu acredito que a situação estará bem melhor do que agora, nós podemos fazer uma eleição com muita tranquilidade e preservando o calendário eleitoral. Essa é a minha opinião. Há quem pense que essa seja a oportunidade de se iniciar uma reforma política, alinhando as eleições para que o país gaste menos em eleições que ficam caras a cada 2 anos. E inclusive, o prefeito de Jacareí, ele usou o seguinte argumento, que deveria ser estendido sim um mandato sem direito à reeleição, né? Mas por que isso? Porque a partir dali, logicamente adequando para 5 anos cada mandato,
e dizendo o seguinte, que é muito mais fácil trabalhar alinhado, porque você trabalha com o mesmo governo do Estado durante todo o seu mandato, não corre o risco de, tá o governo, você está alinhado, aí os outros 2 anos muda o governo, você não está alinhado. Ele acha que pode haver uma divergência política se continuar do jeito que está. Ele acha que alinhando, todo mundo ganha. Você, logicamente, não concorda com isso, né? Então, fazer uma discussão dessa, no momento onde a pauta é coronavírus, a falta de leito hospitalar, onde a pauta é a mortalidade crescendo, sobretudo nas faixas mais vulneráveis, eu acho que é um debate correto em hora errada. Eu acho que agora não é o momento para isso. Eu, particularmente, penso o seguinte, se amanhã ou depois o debate culminar de que é mais vantajoso você ter eleições unificadas, então, para uma questão de honestidade, nós deveríamos fazer uma reforma política que ela valesse a partir de uma próxima eleição. Então, vamos supor, por exemplo, que na próxima eleição, o mandato, seja do presidente, seja de governador, vai ser de 6 anos, 5 anos, ou na próxima eleição, o mandato do prefeito e vereador vai ser de 5 anos ou 6 anos. Mas isso sabendo o quê? Que o povo vai para a urna, sabendo que vai eleger um governante ou um representante para 5 ou 6 anos. Ou seja, é mudança lá para frente, de tal modo que quem vai para a urna saiba o que está votando. E, inclusive, né, o Marco Aurélio, que quem está disputando também saiba, para não se mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Que isso seja pré-estabelecido para que quem vai disputar a próxima eleição já saiba disso. Exatamente. Então, vamos supor que a gente culmine que o ideal é realmente fazer a unificação. Tá bom, então vamos unificar em 2024, 2026. Né? Então você já está sabendo que lá vai acontecer isso e aí você muda um calendário eleitoral. Né? Mas não agora. Não agora. Isso não é assunto para agora. Nisso cheira querer tirar vantagem de uma situação catastrófica que o povo está passando. Marco Aurélio, é sempre um prazer falar contigo. Eu espero que a gente, depois de tanto desencontro do seu contato, eu espero que agora a gente consiga se falar com mais frequência e que assim que isso passar, tomara que passe logo, você possa vir novamente no estúdio falar conosco e logicamente, a gente sempre aprende muito falando contigo. Muito obrigado pela participação. E se tiver algum recado a mais que você queira passar para quem está confinado em casa, porque é o seguinte, quem não está saindo está em casa escutando a gente, consequentemente, muita gente que gosta de te ouvir, gostaria que você mandasse um recado. Olha, primeiro eu quero agradecer o espaço, né? Muito obrigado mesmo, obrigado pela lembrança. Eu acho que agora nossos contatos ficaram mais fáceis, porque você tem até o telefone da minha esposa agora também, né? Agora você não foge mais. Agora não tem jeito, agora está em casa mesmo, não tem jeito, né? Então quero agradecer, fico à disposição, né? E pedir para as pessoas nesse momento ter muita paciência, né? Eu acredito que, você sabe que eu participei de uma palestra o ano passado com o Jorge Mikli, que é uma pessoa que veio dar uma palestra até em São José dos Campos, e naquela época, um ano passado, exatamente um ano atrás, evidentemente não tinha nenhuma crise de coronavírus, não tinha nada disso, né? A economia estava assim, acelerada, a tecnologia acelerada, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, nós temos que tomar um pouco de cuidado com toda essa tecnologia que está avançando, porque a gente não está respeitando os limites humanos, não está respeitando os limites da natureza. Isso é muito perigoso. É você começar a devastar o planeta, a mãe terra, né, a nossa casa comum, de uma maneira muito rápida. Isso pode trazer consequências lá na frente. Então, seria momento da gente começar a pensar se não deve a gente desacelerar um pouco. Bem, um ano se passou, bem ou mal, a verdade é que está todo mundo desacelerado. Que a gente possa aproveitar desse momento para desacelerar, né? O correr muito, o fazer muito, o avançar muito, o explorar muito, foi uma coisa que foi colocada muito forte na nossa cabeça. Talvez esse coronavírus possa trazer para a gente, olha, meu amigo, tudo bem que a gente cresça, que desenvolva, mas, antes de tudo,
preserve a vida, preserve a natureza, preserve a casa comum, para que a gente não tenha mais essas enchentes, essas tempestades, nem vírus, que a gente possa cuidar mais de nós. Quem sabe esse coronavírus possa trazer para a gente uma grande lição, né, que é a humanidade, as relações humanas são muito mais válidas do que uma bolsa de valores, do que um crescimento de PIB. Quem sabe seja essa a grande lição que a gente tire. Eu espero que a gente possa fazer desse momento de quarentena um momento de reflexão e revisão dos nossos valores interiores. Um grande abraço, feliz Páscoa para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Bacana, Marco Aurélio, olha, eu sou da época em que negócio da China era um grande negócio, viu? Boa lembrança, viu? Um grande abraço, Marco Aurélio. Grande abraço, muito Tá obrigado. bom, tá. Amanhã é o Carlinhos de Almeida aqui, viu? Opa, que bom. No Um nosso abraço pra ele, bate-papo. viu? Ontem nós Bacana. falamos também com a pré-candidata Renata Paiva. Todo dia, gente importante falando conosco aqui, assim como você hoje. Obrigado. Poxa, muito obrigado. Um abraço, viu? Tá aí o Marco Aurélio de Souza, ex-deputado, falando conosco, sempre muito gentil, participando aqui do Super Jornal. Bacana. Bom, eu vou mandar para a Kevin, o pessoal manda umas coisinhas interessantes para a gente, né? Não dá? Tem jeito? Não? Tá lá? Então, mas eu vou mandar, depois você pega, não tem problema, tá? Aí, ó, o rapaz falou, tô aguardando a sua ligação. Olha só, mandaram isso aqui para mim, Kevin, eu achei bonitinho. O pessoal manda muita bobagem no WhatsApp, né? Mas se você puder pegar, a gente vai para o intervalo mesmo depois disso aí, dá tempo de armar a Arapuca de novo. Então, olha só, o pessoal manda uns negócios bacanas pra gente e tem umas coisas que são legais. Mandam muita bobagem, viu? Isso é verdade. A gente recebe muita bobagem no WhatsApp, mas tem umas coisas bacaninhas que a gente recebe, né? Eu achei isso aqui muito legalzinho. Você conseguiu receber? Um desenho. O Capetinha falando pro Santinho. Olha só. Seria o Coisa Ruim falando para Deus, né? A hora que der para você colocar, você coloca, está baixando ainda, né? Eu achei bonitinho isso aí, eu achei que é uma mensagem bacana. Quando é coisa legal que a gente recebe no WhatsApp, é gostoso compartilhar, né? Olha lá, Lourdes, o que mandaram para mim? Olha só. Eu não sei se foi você, olha lá. O Capeta falando, ó, com o Covid-19 eu fechei suas igrejas. E Deus respondendo para ele, ao contrário, eu abri uma em cada casa. Bacana, né? Bacana. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente segue com o Super Jornal, tem mais novidades. Tem um papo muito legal daqui a pouquinho que você vai curtir. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Chegamos ao mundo cercados de proteção e sempre contamos com ela. Até o dia em que também estamos prontos para proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Sicoob. Somos feitos de valores. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Pois é, a Record, a TV Record, chamou muita atenção isso aqui, né? A Record TV, ela está pedindo, ela entrou com um pedido de moratória, alegando queda na receita em razão do coronavírus, né? A Rede Record, que é capitaneada aí, mostra aí o Edir Macedo, pelo Edir Macedo, que é o grande comandante da emissora, ela está pedindo moratória de 90 dias em suas dívidas trabalhistas na Justiça de São Paulo,
segundo ela, devido à pandemia do Covid-19, que providenciou aí, que proporcionou, aliás, uma grande queda na sua economia, na sua arrecadação. A Record, que vive aí, né? A Record teve um período, na época da novela Os 10 Mandamentos, em que ela ousou pensar em ultrapassar a Rede Globo. Mas difícil, né? Tanto é difícil, nesse ponto, Edir Macedo entende de igreja. De televisão, quem entende é o Silvio Santos. E o Silvio Santos, já sabendo que não dá para ganhar da Globo, ele criou aquele slogan genial, de líder absoluto do segundo lugar. Então, ele briga para ser o segundo lugar, porque a Globo ele já deixa disparado na frente, que não dá para competir. A Manchete, quando lançou Pantanal, Marquesa de Santos, Dona Beija, também dava calor na Globo. A Manchete tinha imagens modernas e a Manchete queria ser a Globo. Quebrou a Manchete, né? A Record também agora tentou, fez as cores da Globo, o cenário do Jornal da Record igual ao Jornal da Nacional, mas não adiantou. Contratou gente da Globo, ficou parecendo a Globo. Ou seja, virou genérico da Globo. Mas não é Globo, né? Porque a Globo, olha só, a Globo tem o lado mau, que é o lado assim, de querer pôr e tirar presidente, né? A Globo fez o Collor, tirou o Collor. Depois ajudou, impulsionou Lula, bateu na Dilma. Depois, é assim, né? Lá atrás, puxou o tapete do Lula contra o Collor no debate. Depois ajudou, levantou bastante o governo Lula, depois pegou com a Dilma. A Globo tem essa mania, né, de fazer o quê? Né? Lembra da época do Antônio Carlos Magalhães, que era praticamente um funcionário da Globo? Fazia tudo que o Roberto Marinho queria. Os dois já foram, deve estar negociando lá em cima. Ou lá embaixo, sei lá. Isso aí é com eles. Mas, enfim, quem entende de televisão é o Silvio Santos, ele já desistiu. Então a Record fica aí brigando com o SBT, segundo lugar, né? Mas é isso. A Record pedindo, então, moratória. Ô, Edir Macedo, mas você não está recebendo um cascaio lá do Bolsonaro? Parece que ele tirou da Globo, estava dando um cascaiozinho lá para a Record, né? Mas, enfim... Gente, o que o Afanásio falou agora há pouco, eu fui procurar aqui agora, o que o Afanásio falou foi o seguinte, que esse negócio de fecha empresa, funcionário é mandado embora, sabe, essas coisas aí, o que vai acontecer? O Marco Aurélio de Mello, ministro, ele, de forma até solitária, ele não consultou seus pares. Ele canetou, decidiu que os governadores têm autonomia em seus estados. Então, por isso que está assim. Um faz quarentena aqui, o outro não faz lá. Em nenhum momento foi decretado quarentena pelo governo federal. Está cada estado independente. Está parecendo os Estados Unidos isso aí, né? Leis diferentes em estados diferentes. Porém, o que o Bolsonaro falou foi isso aí que você vai ver na tela agora, esse artigo aí. Ó. O artigo 486 do Tribunal Superior do Trabalho, aqui, ó, olha só. Diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Portanto, se, em razão da quarentena, o que está querendo dizer aí, como não é do governo federal, e é isso que o pessoal vai querer saber, se o Dória vai responder, é que se em razão do decreto, da quarentena, funcionários forem mandados embora, empresas tiverem prejuízo e quebrarem,
elas poderão acionar o governo estadual para serem indenizadas. É o que está escrito aí. Então, resta saber se ao final desse dilúvio todo, se o governo do estado vai segurar essa onda. Porque pode pipocar ações uma atrás da outra. Agora, o argumento que o governo estadual vai ter é do estado de calamidade. Não é verdade? Que ele foi forçado em razão disso. Mas que a lei existe. Foi isso que o Afanásio ressaltou no seu comentário. Né? Isso é importante que seja dito. Bom, o que mais que nós temos aqui? Eu estava falando dos coronéis, então vamos colocar lá. O que eu estava dizendo é que aqui, por ser um estado, uma região, considerada região de alta periculosidade, estão mudando muito o comando da Polícia Militar. Eu parti ali do coronel Cássio Roberto Armani, que foi comandante da Polícia Militar aqui em São José. Depois que ele saiu, assumiu a coronel Nicolucci, Eliane Nicolucci, ficou por 4 anos no comando. Cadê a Nicolucci? Mostra para mim aí, Nicolucci. Vocês conhecem, né, a coronel Eliane Nicolucci. Depois da Eliane Nicolucci veio, olha só, tudo numa sequência, a mudança do comando aqui na região. Veio o coronel Lorival da Silva Júnior, né? Tá aí. Coronel Lorival da Silva, que inclusive esteve conosco aqui, pouco tempo depois que ele esteve aqui conosco, ficou 9 meses só. 9 meses. Vê se pode, é muito pouco tempo. Não dá tempo de fazer nada. Que estratégia que você vai montar? Saiu o coronel Lorival, entrou o Stanelles, José Eduardo Stanelles. Está aí, o Stanelles também esteve conosco aqui. O coronel José Eduardo Stanelles, cadê o Stanelles? Está aí. Aposentou recentemente, é pré-candidato lá em Caraguatatuba. Né? Já está em campanha, fazendo campanha. Né? O coronel Stanelles gosta de dar entrevista lá para o, como é que chama? Lá para a rádio SP. SP o quê? Eu não sei. Tem uma rádio SP, não tem? Não sei porque não pega, que o meu não pega. Mas deve ter uma rádio SP. Parece que eu vi ele numa rádio SP, não sei o quê. Então, e tem outro, depois dele agora, assumiu esse novo coronel, que é o coronel Dinael Carlos Martins, que é o novo comandante da CPI-1, Vale do Paraíba, que é o atual comandante da Polícia Militar na região. E Litoral Norte, região serrana e tudo mais. E é o coronel que vai estar também essa semana aí falando conosco, que é o novo comandante da Polícia Militar. Eu estou fazendo esse pequeno retrospecto para vocês verem como é que está mudando o comando. Como está mudando o comando. Aquele negócio, quando você começa a mexer muito no time, não entrosa. Porque você precisa conhecer a realidade da região, fazer uma estatística, ter um termômetro, os focos, onde está mais a violência, criar estratégia de como combater. Eu não sou estrategista militar, mas eu imagino que seja assim. Como é que você vai criar estratégia? Quando você montar a estratégia, já está transferido. Não dá para pôr em prática. Está mudando muito. Cobrar dos nossos deputados aqui, do Estado, quem que é deputado aqui do Estado? É só a Letícia Aguiar? Tem que tomar providência para manter o comando da polícia. Vai ficar mudando e a região vai continuar aí como sempre a região com problema de violência, né? Assim não dá. Bom, deixa eu tentar agora a ligação de novo. Vamos ver se a gente consegue falar com você. Aqui é papo curto. Vamos ver se ele atende agora. Deve estar atendendo. Ele mandou aqui para mim a mensagem, falou assim, ó, estou aguardando a ligação. Vamos ver se ele atende, a gente já fala com ele aqui. Vamos ver, porque aqui é ao vivo, né? Ao vivo são 9 horas e 43 minutos. Olha lá, quer ver só? Olha só.
Eu vou mandar uma mensagem mal criada para ele. Olha só. Amigo, você diz que está aguardando, mas eu ligo, você não atende, fica perto do telefone, senão eu não consigo te colocar no ar. Tá bom? Vamos lá. Tô te chamando. Fica o telefone na mão. Aí, ó. Tem que chamar a atenção, puxar a orelha, senão a coisa não vai. Aí, ó, já visualizou. E, pessoal, eu vou chamar de novo. Vamos ver se agora, depois de puxar a orelha, se ele atende. Né? Depois que... Aquela velha história, né? Você dá dinheiro, mas não dá liberdade. Porque... Alô, tá me ouvindo? Então, eu puxei a tua orelha porque você fala que tá aguardando, mas... Tudo bem, Tio Marino? Como é que você tá? Tô trancado aqui em casa. Sebastião Marino Neto, o artilheiro do Planalto do Jardim Paulista. Ô Tião Marino, vamos fazer uma homenagem aos corintianos aí. Que foto é essa que você me mandou? Tô pondo na tela aqui. Que foto é essa aí? Essa é uma foto que o Corinthians tinha muito jogador. O que eu lembro aí tá o Laércio, o Nelson Lopes, o Lance. Eu não sei se é o Paulo Borges que tá agachado no último. Não tô lembrando. Eu precisava o Leonete, goleiro. Ô Tião, como é que foi essa história? Você passou... Você chegou a jogar com o Sócrates, não? Não. Só no clube aqui em Ribeirão Preto, só contra. Você fez gol no time dele, não? Fiz, lógico. De cabeça. De cabeça. Pra variar, né? Ô Tião, sabe qual que é a grande sacada? Eu brinco muito com você. Eu falo assim, Tião, você não jogava nada, seu negócio é só de cabeça. Mas sabe qual que é a questão? A questão, por que você era genial? Gol de cabeça qualquer um faz. O seu diferencial é que todo mundo sabia que o seu esquema era gol de cabeça. Mas armava esquema para marcar e tal, mas não adiantava, rapaz. Eu peguei até o próprio Beto Fuscão, que tinha vindo do Palmeiras. Ele falou, Beto Fuscão, vários amigos meus que também jogam lá no Palmeiras, falaram, eu vi o Livinho cabecear, mas igual você eu nunca vi. É porque é o seguinte, cara, todo mundo, era uma coisa tão óbvia, que todo mundo sabia que era uma jogada tão lógica, todo mundo sabia como é que ela acontecia. O Edinho cruzava, o Nenê cruzava, ou o Tata jogava a cobrança de falta na tua cabeça, todo mundo sabia, mas não dava para impedir. Que coisa absurda, né? Eu tinha uma jogada que até o Nicanor treinou muita gente aí, que o próprio Nicanor, quando na Ponte Preta, ele fazia com o de cá, isso aí. Manfrini, de cá. Então, eu treinava muito, mas muito mesmo em treinar essa jogada de cabeça. Eu tinha um tempo de bola muito bom. Mesmo quando o goleiro nosso batia algum tiro de meta, eu desviava essa bola, ou pro Edinho na direita ou pro Nenê na esquerda. Dificilmente eu perdi o lance, porque eu ia mais no corpo do zagueiro e não usava as mãos, entendeu? Então, com isso aí, de vez em quando eu dava umas cabeçadas. Ô Tião, teve um jogo, você não vai lembrar disso, teve um jogo, eu não sei se era o Pepe que era o treinador, mas eu lembro que foi contra o São Bento em Sorocaba. Eu não sei o que aconteceu, que eles conseguiram marcar os cruzamentos do Edinho e do Nenê, e teve um treinador lá, será que foi o Fidelis? Não é possível, não foi, eu acho que foi o Pepe, que ele pediu, foi a única vez na vida que eu vi fazer isso, que ele pediu pro Edinho e o Nenê trocar de lado. Eles inverteram, o Edinho foi para a esquerda, foi a única vez que eu vi isso, e o Nenê caiu para a direita, e eles recebiam a bola, era Campina e Soter, os laterais. Eu me lembro que aí eles cruzavam por dentro. Ao invés de cruzar por fora, eles cruzavam ao contrário. E o São José acabou ganhando o jogo. Isso aí não deixa de ser uma tática, né? Mas eu acho que você não lembra desse jogo, né? Se não me engano, acho que foi um jogo à noite, esse jogo aí.
Então. Não sei se foi. Eu lembro que o Sotes cruzou uma bola e eu fiz o gol. O Sotes cruzando, mas desde aqueles cruzamentos do meio de campo, puxando para tentar sair da área. É verdade. É verdade, porque além do Tata na cobrança de falta, do Edinho e do Nenê, tinha o Soter que levantava bem na área para você também, né? Muito, muito. Então, mas me diga uma coisa, que papo é esse? Você, no seu juvenil, na sua base, você passou pelo Flamengo? Passei. Eu teve uma escola de base muito boa. A gente treinava com aquelas bolinhas de borracha, mesmo cabeceio. O preparador, o auxiliar técnico, com a mão jogava na cabeça da gente a bolinha de borracha pequena. Sim. Você tinha que tentar já desviar dos goleiros. Sim. Então aquilo ali, você pegando uma bolona daquela ali, você fazia natural, né? Como é que foi? Com essa cabeçona aqui. Motião, como é que foi essa passagem? Quantos anos você tinha quando você passou pelo Flamengo? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu estava jogando um amador aqui, uma decisão. E tinha um irmão meu que jogou no Botafogo aqui também. Ele era o goleiro. E aí terminou empatado. Fomos para os pênaltis. Então era um cobrador só que batia os pênaltis. Eu falei pro meu irmão: você segura um que eu faço o resto. Ele pegou um pênalti, eu acabei fazendo 5, fomos campeão. E tinha um diretor de Flamengo, que era o Major Emílio Ristoff. Então ele estava assistindo esse jogo e me levou para lá. Poxa vida, hein? Então você teve o prazer de vestir essa camisa? Vixe Maria. E eu tava bem com a molecada no Flamengo. Aí o Walter Miralha, que era um treinador, ele levou uns 5, 6 jogadores pro Fluminense de Feira de Santana, Bahia, e eu fui no meio. Estreiei no clássico, aí fiz um gol. Adivinha de quê? De cabeça. Ô Tião, me diga uma coisa. Eu acho que um momento memorável do São José foi aquela vitória sobre o Botafogo do Maracanã. Jogar no maior estádio do mundo, numa taça de ouro, e ainda bateu o Botafogo do Maracanã. Foi um gol do Darcy de pênalti, lembra? Aí, caiu o contato do Tio Marino. Isso é coisa do Valadão. Só porque eu falei da vitória do Botafogo, né? Da vitória sobre o Botafogo. Ai, que coisa, hein? Mas você sabe que ganhar do Botafogo é sempre bom, né? Seja como for, ganhar do Botafogo é sempre um grande negócio. Você sabe que nesse jogo, o gol foi do Darcy. O Darcy fez o gol de pênalti e o São José venceu o Botafogo por 1-0 lá no Maracanã, né? Era uma honra um time pequeno como o São José jogar no maior estádio do mundo, né, Tio Marino? Isso, inclusive eles tinham o Mirandinha, que o Mirandinha tinha vindo do Palmeirinha de São João da Boa Vista para lá, e eu tinha sido campeão no torneio. Eu joguei 10 jogos, fiz lá no Palmeirinha, nós somos campeões, né? Eu fiz 10 gols. 10? Aí eu até 10 jogos eu fiz 10 gols. 9 de cabeça. Oxi. Aí no Maracanã eu falei, Mirandinha, hoje não dá pra você, não. Nosso time é bem melhor que você. Você tá de brincadeira falando isso. Então você vê. Paga pra ver, eu falei. Então você, às vezes, no emocional você ganhava, tirava o zagueiro. E tem cara que entrava, né? Ô Tião, e conta pra mim, e aquele gol de bicicleta contra a Ponte Preta, com a Rede Globo transmitindo narração do Luciano do Vale, num sábado à tarde, aqui no Martins Pereira, aquele golaço de... O Nenê fez o segundo gol cobrando falta, a bola resbalou na barreira e matou o Carlos no gol, né? Que era o Carlos, que era o goleiro. E você fez um gol de bicicleta num goleiro de seleção brasileira, hein? Então, tem um neto aqui que tem 17 anos, falou, vô, o Leão era goleiro da seleção, você fez gol no Leão e fez gol nesse Carlos, goleiro da seleção. Eu falei, não, só fazia um goleiro bom, coisa ruim. Nossa. Ô, Tião, eu acho que você nunca fez gol no Rodolfo Rodrigues, fez? Não, nunca joguei contra ele. Porque o Rodolfo Rodrigues... Eu fiz um gol na Vila Belmiro
Ramiro Pontes Santos, mas era o Marola. Ah, o Marola. Porque o Rodolfo Rodrigues era excepcional, né, cara? Bicho, fora de sério, eu acompanhei muito. Mas você, ô Tião, mas você também só não fez porque nunca jogou contra ele, né? Muito. Vou te falar um negócio. Na minha época de São José, eu peguei tanto o Mário, o Moreira, o Tônio, peguei o Ivan. Olha, peguei vários jogadores que não deixam nada a desejar, esses jogadores que eu joguei, que era de seleção, não. Bacana. Ô Tião, a gente vai sempre se falando. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. E a gente sempre se falando e matando saudade. Vira e mexe, eu tô te perturbando aí pra gente falar com o público aqui do Vale do Paraíba, viu? Pode ficar tranquilo. Um abração a todo mundo. E espero que todo mundo não saia. Fique em casa para passar essa quarentena aí. Tá bom. Um abraço, Tião Marino. Fica com Deus. Aí, Tião Marino falando conosco sempre. O Tião é um amigão, né? É o maior ídolo da história do São José Esporte Clube. É sempre uma satisfação falar com o Tião Marino. Bom, o Ciro Bondesan... Não, o Ciro não. Quem que é? O Gilberto Silos? O Silos está aí? Ah, o Silos também vai participar hoje. Gilberto Silos, meu amigo, que saudade. Cadê você? Cadê você, Gilberto? Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvinte do Super Jornal. Olha aí o Dória elogiando São José dos Campos. O governador ontem incluiu São José dos Campos como uma das 5 cidades do estado que superaram a marca de 60% na taxa de isolamento. Isso no domingo de Páscoa, né? São José chegou a 61%. E foi uma das taxas mais altas do estado. E o governador, que tem tomado medidas radicais, que leva muito a sério essa questão de isolamento, ele chegou até a ameaçar de punir com multa e até prisão quem não respeitasse as medidas de isolamento. Medida que, segundo o advogado-geral da União, elas são questionáveis juridicamente, né? Então não está tão tranquilo assim, não. Agora, São José fez parte, então, do ranking, né, das 13 cidades paulistas com maior potencial do risco. Isso segundo um estudo feito pela Unesp. É que São José tem mais de 700 mil habitantes, né? Ela fica aí a aproximadamente uns 100 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Uma região que tem mais de 21 milhões de habitantes, né? Ela é maior, a população dessa região, desse conglomerado, é maior que de muitos países, né? E além disso, São José ela é cortada em sua área urbana pela rodovia Presidente Dutra. É a mais movimentada, a mais importante do país. Agora, na prática, a gente vê que a Dutra mais parece uma avenida aqui em São José, né? Agora, essa colocação de São José no ranking do Estado, ela é resultado também do empenho da administração aqui, do prefeito Felício Ramute, do secretário Danilo Stanzani, toda a equipe aí da saúde, né? Que além das medidas tomadas e das ações que são necessárias, né, para controlar a pandemia aqui no município, eles têm também alertado constantemente a população para seguir as regras do isolamento. Agora, isso é muito importante, que é o prefeito, o secretário, falando à população sobre a necessidade. Agora, esse mérito tem que ser reconhecido. Um abraço a todos. Vamos para a nossa conexão com a Itália. Vamos para Pisa, na Itália. A nossa correspondente, a Betinha Mello, traz notícia, atualiza os dados para a gente. Betinha, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Imprensa. Bom, Ferreira, estou voltando com os últimos dados aqui da Itália. A respeito do coronavírus, nós temos hoje mais de 159 mil casos, mais de 35 mil pessoas curadas e mais de 20 mil mortes por coronavírus aqui na Itália. Um dado importante diz respeito à vacina, porque um laboratório de Pomezia aqui na Itália, juntamente com a Universidade de Oxford na Inglaterra, estão estudando uma vacina
que já no fim do mês de abril vai ser testada em 550 voluntários na Inglaterra. O laboratório espera de colocar em comércio ainda em setembro essa vacina, embora os médicos não sejam assim tão confiantes. Eles falam, né? A vacina ela precisa de muitos processos, muitas fases para superar, e esperam uma vacina para o ano que vem. O dado interessante é que essa vacina ela tem como base científica uma vacina que já existe, que é contra o ebola. Então, ela já pode, por isso, acelerar as fases, por não ser totalmente nova. E outra informação que saiu hoje, que diz respeito ao coronavírus, foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde, que declarou que esse vírus ele é 10 vezes mais letal do que o vírus do H1N1, que teve a epidemia em 2009. É um vírus que se transmite muito mais facilmente. E essa é a notícia, né, da Organização Mundial da Saúde, que ele é 10 vezes mais letal do que o H1N1. E por isso, até que seja feita, né, uma vacina, a máscara vai ser obrigatória praticamente em todas as cidades do mundo. Então, está sendo essa a posição da Organização Mundial da Saúde, a última notícia. Bom, por enquanto é tudo. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado, Betinha. Betinha, nossa colega, nossa correspondente, sempre nos atualizando a respeito de informações lá na Itália. Olha só, e é bacana isso, né? Porque a Betinha traz aí os dados, os números de vítimas, de contaminados, mas traz também boas notícias e perspectivas de uma vacina que está sendo testada, está sendo pesquisada e que poderá, por que não, né? Temos que acreditar, poderá resultar em bons frutos. Tem mais algum colega para entrar no ar? O Ciro Bodesan, olha só, o nosso time tem que ter elenco, senão não vira. Ciro Bodesan, professor, cadê você? Ferreira, voltando ao nosso programa e às nossas intervenções, nós temos um problema muito sério com o influenciador digital de Pequim. Quem é esse influenciador? É Yang Waming, embaixador da China no Brasil. Ele, em 23 de fevereiro de 2019, ele convidou os parlamentares bolsonaristas eleitos a ir lá através da Embaixada da China para ir na China e ver a China, e entender a China, e compreender e comprar da China, na realidade. Então, essa viagem, ele foi muito sagaz. Agora, atualmente, esse Waming, ele tem 56 anos e ele saiu quase do anonimato para entrar na cena nacional. Como é que ele entra? Ele entra através do Twitter. E ele entrou na polarização nacional da política, ele é odiado por bolsonaristas e celebrado pelos oposicionistas. E o que ocorre? Ele defende a ditadura chinesa. É lógico que o Eduardo Bolsonaro, falou da gravidade da pandemia do novo coronavírus, que eles não deviam ter escondido o tempo que eles esconderam. Ele disse: a culpa é da China e a liberdade seria a solução. Escreveu o parlamentar, porque como eles não são muito livres lá, não deixaram dizer que tinha o coronavírus lá, né? Mas daí ele veio e deu uma no Eduardo Bolsonaro, dizendo assim: contraiu ele o vírus mental, né? Daí teve um negócio um problema diplomático, que o Bolsonaro teve que telefonar para o presidente da China, o Xi Jinping. Bom,
Daí ele voltou novamente à cena para exigir retratação e rebater uma nova ofensiva da ala ideológica do governo, do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que mostrou aquela figura da Mônica, do pessoal da turma da Mônica, aquele um que fala os L's em vez dos R's, né, imitando o chinês. Ele ficou todo chateado e já rebateu com uma outra em cima do Eduardo Bolsonaro e do Weintraub, e ele está sempre se metendo na nossa política. Agora, quem é ele? Ele é o terceiro homem da diplomacia chinesa. Ele pegou uma certa propaganda em torno do nome dele, por causa que ele esteve na política externa chinesa, ele esteve em vários países, no México, na Argentina, tudo, tal, e ele traz o que foi feito em 2019, que reuniram toda a diplomacia e falaram, vocês têm que entrar no Twitter e tem que, através do Twitter, conseguir que a China seja respeitada e funcione tudo direitinho. Agora, o ex-embaixador em Pequim, Valdemar Carneiro Leão, do Instituto de Estudos Brasil-China, para ele, a veemência de Wang Ming é o sinal de que a confiança política foi perdida no Brasil. A China não vê mais o Brasil como aliado absolutamente benigno, como era no tempo do PT. Não há mais noção de que é um governo amigo do qual não se espera nenhuma atitude inamistosa. A erosão política ocorreu e continua ocorrendo. Agora, para e passo, houve, outro dia, teve o Marco Zeng, ele foi preso com 430 caixas de máscaras, com 14.500 kits de exames. E esse Marco Zeng e várias armas, tudo tal, ele estava com um grande grupo vendendo isso daí a preço mais caro. Lá no coisa, um delegado se passou por um comprador e conseguiram prender a quadrilha toda. Esse Marco Zeng, ele diz que ele é presidente da Câmara do Comércio de Xangai e ele tem uma livre passagem, livre entrada na embaixada chinesa. Então é um problema muito sério. E lembrar também que nós temos tido, o chinês, ele só está vendendo à vista e nós, como não tem a nossa legislação, não permite comprar dinheiro à vista,